Eu Diva Guiar do canal Floriarte, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aula de ponto cruz para iniciantes. Gente, hoje nós vamos finalizar a nossa faixinha do casalzinho de pássaro, tá? Aqui nós já temos um vídeo que bordamos a letra A maiúscula, então vamos aqui. E aí tivemos o vídeo aula do nosso pássarozinho fêmea. Agora vamos bordar o pássaro macho. Espero que vocês gostem. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação para que vocês possam receber todas as nossas novidades que aqui vou passando, tá? Vamos lá ao passo a passo. Espero que vocês gostem. Não se esqueça de deixar o joinha de vocês, ok? Que Deus abençoe a todos. Vamos lá ao passo a passo. Vamos então, gente, começar o nosso bordado. Vamos começar dessa base aqui, tá? Da base inferior do nosso pássaro, dessa maneira, perdão, eu coloquei aqui abaixo. Olha, gente, dessa forma. Vamos colocar a nossa agulha na laçada, como sempre, tá? Vamos começar da esquerda para a direita, conduzindo 4 pontinhos aqui, de baixo para cima, dessa maneira aqui. 4 pontinhos, tá? De cima para, de baixo para cima, perdão. De baixo para cima, dessa maneira, 4 pontos, ok? Assim. Chegando então no 4º pontinho que nós começamos aqui, vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior, que nós temos 1, 2, 3, 4 carreiras de poucos pontinhos. Então vamos conduzir a nossa agulha da esquerda para a direita dessa maneira, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior. Assim vamos fazer o primeiro ponto à nossa esquerda dessa carreira superior, dessa maneira. Agora vamos fazer o cruzamento dessa linha aqui, formando esse primeiro ponto. Então, gente, fizemos aqui. E vamos retomar esse ponto da esquerda para a direita, fazendo o cruzamento dessa linha, para que possamos fazer esse segundo pontinho dessa carreira e a carreira superior, que só tem um pontinho. Vamos aqui, então, de baixo para cima, dessa maneira. Vamos fazer o próximo ponto de baixo para cima novamente, levando a nossa agulha para a carreira superior. Agora vamos fazer esse cruzamento na carreira superior, da direita para a esquerda, de cima para baixo, dessa maneira, ok? Dessa forma, vamos conduzir a nossa linha para a nossa direita, assim, cruzando a nossa linha e formando o nosso ponto cruz nessa base. Ok? Agora, nós temos aqui na carreira inferior, nós vamos retomar aqui a nossa carreira inferior. Na nossa carreira inferior, nós temos um ponto à nossa direita, que está para finalizar, e temos um ponto à nossa esquerda que está prontinho. Então, vamos fazer o cruzamento da nossa linha dessa maneira e vamos conduzir a nossa agulha para a carreira inferior, colocando aqui a nossa agulha dessa maneira, a agulha apontando para você. Assim, vamos conduzir a nossa agulha para a carreira inferior e aqui deixando 3 pontinhos já pronto em nosso trabalho. Ok? Vamos fazer o cruzamento da nossa linha para a nossa esquerda, da direita para a esquerda, colocando a nossa agulha apontado para você, de cima para baixo, dessa maneira, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior, onde nós começamos todo o nosso trabalho. Colocando então a nossa agulha para retomar os nossos 3 pontinhos, de baixo para cima, colocando aqui a nossa agulha dessa maneira, tá? Vou acrescentar um pouquinho o nosso bordado para que vocês possam ver melhor. Então, vamos fazer esse cruzamento, ficando então o nosso primeiro ponto da nossa carreira prontinho. Vamos fazer mais 2 pontinhos, colocando assim de baixo para cima, dessa maneira, da direita para a esquerda, mais um pontinho, gente, dessa maneira, e vamos conduzir a nossa linha para a carreira próxima aqui, fazendo esse cruzamento, ok? Fazer esse cruzamento da nossa linha da direita para a esquerda, o primeiro ponto de cima para baixo, a agulha apontando para você. Já o segundo ponto, vamos colocar a nossa linha de baixo para cima, levando a nossa agulha para a carreira superior. Dessa maneira. Certo? Agora, nós temos 2 pontinhos.
dessa carreira, um à nossa direita e o outro à nossa esquerda. Vamos então conduzir a nossa agulha para a nossa direita, de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha dessa maneira aqui, certo? Ficando assim. Agora vamos retomar esse pontinho para a nossa esquerda aqui, para levarmos a nossa agulha para a nossa esquerda e fazer esse pontinho que está faltando, tá? Dessa maneira, de baixo para cima, ok? Bom, gente, agora vamos conduzir a nossa agulha para a nossa esquerda, conduzindo assim de cima para baixo, levando a nossa agulha dessa maneira, a agulha apontando para você, ficando assim. E vamos retomar a nossa agulha para a nossa direita, cruzando a nossa linha da esquerda para a direita, ok? De cima para baixo, a agulha apontando para você dessa maneira. Vamos fazer então de cima para baixo 3 pontinhos. Bom, gente, colocando então a nossa agulha de cima para baixo, somente os 2 pontinhos. O terceiro pontinho vamos mudar a posição da nossa agulha, ok? Dessa maneira, o primeiro e o segundo ponto de cima para baixo, a agulha apontando para você. Dessa maneira. Já o terceiro pontinho, vamos mudar a posição da nossa agulha dessa maneira, colocando de baixo para cima, a agulha apontada para frente e não para você. E veja bem, nossa agulha está entre um ponto e outro. Vamos então fazer primeiramente o ponto que está à nossa direita, de baixo para cima, a agulha apontando para você. Dessa maneira. E aqui vamos fazer retomando a nossa agulha, fazendo o cruzamento da nossa linha, da direita para a esquerda, retomando a nossa agulha. Eita, tô errando aqui o buraco. Dessa maneira aqui. Olha, para fazer esse cruzamento de linha, certo? Vamos lá, da direita para a esquerda e vamos levando a nossa agulha para a nossa esquerda, de baixo para cima, dessa maneira, a agulha apontada para frente e não para você. Vamos conduzir e levando a nossa agulha, trabalhando 5 pontos à nossa esquerda. Certo? Bom, até o último ponto, de baixo para cima. Aqui ficando 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Já prontinho, tá? Então, vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior. De cima para baixo, a agulha apontando para você. Certo? Dessa maneira. Vamos conduzir a nossa agulha trabalhando então 9 pontos de cima para baixo, a agulha apontando para você, os 9 pontos, certo? Dessa maneira, 3, deixa eu tirar esse fio aqui, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Gente, temos um pontinho numa carreira inferior. Então, vamos trabalhar ele cruzando nossa linha da direita para a esquerda. Vamos trabalhar ele baixo para cima, dessa maneira, e vamos fazer o cruzamento da linha, já finalizando aqui o nosso X, certo? Dessa forma, ficando então o nosso X já prontinho. Então, vamos fazer o cruzamento desse primeiro pontinho, levando a nossa agulha para a carreira superior dessa maneira. E dessa maneira, gente, nós temos aqui, entre a nossa linha, um pontinho à nossa direita, certo? E demais pontinho à nossa esquerda. Então, vamos trabalhar primeiramente o ponto que está à nossa direita, certo? De baixo para cima, fazendo então dessa maneira. E vamos fazer o cruzamento desta linha, voltando para a nossa esquerda, dessa maneira, certo? Ficando assim. Agora vamos trabalhar esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos, de baixo para cima, da direita para a esquerda. A agulha apontando para frente e não para você. Os nossos 6 pontinhos. Trabalhei 1, 2 e 3, 4, 5 e 6 pontinhos, como aqui vocês viram, certo?
Bom, gente, esse gráfico aqui, esses pontinhos aqui azul, nós vamos bordar os olhos depois, tá? Bom, gente, agora vamos para a carreira superior, voltando da esquerda para a direita, de cima para baixo, mudando agora a posição da nossa agulha, de cima para baixo, vamos trabalhar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o sétimo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha de baixo para cima, levando a nossa agulha para a carreira superior, certo? Ficando dessa maneira, a posição da nossa agulha, e vamos trabalhar essa próxima carreira até o penúltimo ponto, aliás, até o último ponto. De baixo para cima, a agulha apontada para frente e não para você. Vamos conduzir a nossa agulha dessa maneira, tá? Da direita para a esquerda, vamos trabalhando assim, ok? Dessa maneira, até o último ponto, da mesma forma, certo? De baixo para cima, até o último ponto. Bom, gente, chegando no último ponto, vamos então da nossa esquerda para a direita, de cima para baixo, a agulha apontando para você. Vamos conduzir a nossa agulha até o último ponto. Ok? De cima para baixo, a agulha apontando para você até o último pontinho aqui do nosso gráfico. Se vocês acompanhar, vocês vão conferir e fazer tudo certinho, certo? Vamos voltar esse primeiro pontinho aqui, vamos retomar a agulha de baixo para cima, levando a nossa agulha para a carreira superior. E aqui vamos trabalhar 6 pontinhos, tá? De baixo para cima dessa maneira. Assim, vamos trabalhando e vocês vão acompanhando aí que vai dar tudo certinho. Espero que vocês estejam compreendendo o que estou explicando aqui para vocês, certo? Olha, até o 6º pontinho dessa mesma maneira, de baixo para cima. E vamos retomar esse primeiro pontinho aqui, deixando já o nosso ponto cruz já prontinho dessa maneira. E vamos então passar a fazer a nossa carreira superior apenas de 4 pontinhos, de cima para baixo, a agulha apontando para você, da esquerda para a direita, dessa maneira. 4 pontinhos, certo? Vamos então retomar a nossa carreira agora, depois de finalizar os nossos 4 pontinhos. Retomando a nossa carreira dessa maneira, da direita para a esquerda, a agulha apontando de cima para baixo, de cima para baixo até o último pontinho. Chegando no último pontinho, aqui nós temos ao lado aqui da nossa linha, um ponto já prontinho à nossa esquerda e 5 pontos à nossa direita. Então, vamos trabalhar esses 5 pontos que está faltando terminar. Da esquerda para a direita, a agulha de baixo para cima. Vamos trabalhar até o penúltimo ponto dessa maneira. No último ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha, conduzindo então dessa maneira, e agora vamos mudar no último pontinho aqui, de cima para baixo. Dessa maneira, agora a agulha está apontando para você e vamos trabalhar. Bom, gente, aqui nós temos um ponto prontinho, né? E temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos para finalizar. Então, vamos finalizar aqui fazendo o cruzamento da nossa linha dessa maneira, tá? Dessa maneira, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Vamos trabalhar esses pontinhos até o último ponto aqui da nossa carreira para finalizar o nosso ponto X. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou trabalhando nessa cor de linha, mas vocês podem mudar da cor que vocês achar necessário, certo? De cima para baixo até o último pontinho dessa carreira. Gente, eu tenho que ver se estou desfocando aqui.
até o último pontinho dessa nossa carreira. Bom, gente, agora vamos para a carreira inferior. Vamos conduzir a nossa agulha da esquerda para a direita, de baixo para cima, dessa maneira. Até o último pontinho, a nossa carreira, de baixo para cima, a agulha apontada para frente, não para você. Dessa maneira, vamos trabalhar o nosso pássaro até a última carreira dessa forma. Bom, gente, chegando aqui no último pontinho da nossa carreira, vamos mudar a posição da nossa agulha de cima para baixo, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior dessa maneira. Vou retirar e vou repor novamente para que vocês possam ver. No último pontinho aqui, ó, certo? Vamos conduzir a nossa linha de cima para baixo, a agulha apontando para você dessa maneira aqui. Então, vamos conduzir a nossa linha até o último pontinho a finalizar. De cima para baixo, vamos conduzir a nossa agulha, certo? De cima para baixo. Certo? Assim. Chegando então no último pontinho, nós continuamos aqui a nossa linha, dessa maneira. Gente, nesse pontinho de lado aqui que tá pingado em azul, vai ser os olhos, tá? Bom, agora vamos mudar a posição da nossa agulha, conduzindo a nossa carreira inferior dessa maneira aqui. De baixo para cima, a agulha apontada para frente, não para você, tá? Todos os pontos até chegar ao penúltimo ponto. No último ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha. De baixo para cima, da esquerda para a direita, dessa maneira. Então, vamos chegando ao último ponto para finalizar a nossa carreira, dessa maneira. Cheguei aqui no último ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha, colocando de cima para baixo, dessa maneira. Deixando, então, a nossa direita, um ponto já está prontinho. A nossa esquerda, todos os pontos estão para finalizar, certo? E vamos da direita para a esquerda, de cima para baixo, a agulha apontando para você, dessa maneira. Vamos até o último ponto, dessa mesma maneira. De cima para baixo. Bom, gente, chegando no penúltimo ponto, nós temos 2 pontos acima. Vamos mudar a posição da nossa agulha, colocando de baixo para cima, para conduzir a nossa agulha para a carreira superior e aqui trabalhar esses 2 pontinhos acima. Ok? Dessa maneira, de cima, de baixo para cima, cruzando a nossa linha para a nossa esquerda, dessa maneira. De baixo para cima, conduzimos a nossa agulha, o nosso primeiro ponto e o nosso segundo ponto, que é na carreira superior. Vamos cruzar a nossa linha da esquerda para a direita, assim trabalhando a agulha de cima para baixo, apontando para você o primeiro ponto dessa carreira superior, ficando dessa maneira e vamos retomar aqui da direita para a esquerda, trabalhando e levando a nossa agulha para a carreira inferior de um só ponto. E aqui vamos cruzar a nossa linha dessa maneira, colocando então a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando para você, certo? E vamos levar a continuação da nossa carreira dessa maneira. Ok? Então, meninas, vamos então passar agora nessa carreira próxima, aqui, fazendo o cruzamento da nossa linha para a carreira inferior dessa maneira. De baixo para cima, dessa forma, da esquerda para a direita, vamos conduzir a nossa linha até o último ponto que falta finalizar os nossos pontinhos dessa carreira, tá? Da esquerda para a direita, de baixo para cima, levando então a nossa agulha dessa maneira. Vou enrolar aqui um pouquinho meu paninho para que fique melhor aqui trabalhar com vocês, certo? Conduzindo então de baixo para cima, dessa maneira, a nossa agulha. Vamos trabalhar até aqui o último ponto, gente. Vamos trabalhar de cima para baixo, mudando a posição da nossa agulha. Não sei se vocês observaram, temos um pontinho já pronto aqui. Então, nossa carreira finaliza aqui para nosso trabalho de cima para baixo, a agulha apontando para você aqui, tá? A nossa direita.
Bom, gente, temos 3 pontinhos para finalizar e o último ponto já está pronto. Então, vamos conduzir a nossa agulha durante 3 pontinhos de cima para baixo, a agulha apontando para você, da direita para a esquerda. Certo? Assim. Chegando então aqui, vamos conduzir a nossa agulha para a carreira inferior, que temos um ponto para finalizar aqui e temos um ponto já prontinho à nossa direita. Então, vamos trabalhar somente esse pontinho, colocando a nossa linha dessa maneira e vamos conduzir aqui a nossa agulha, levando a nossa agulha para a carreira inferior, que temos 2 pontinhos para finalizar, certo? Levando então a nossa agulha da esquerda para a direita, trabalhando 2 pontinhos de cima para baixo, a agulha apontando para você, os 2 pontinhos dessa maneira. Certo? Então, ficando assim, agora nós temos que conduzir a nossa agulha somente para esse pontinho da carreira inferior, que temos 3 pontos prontinho à nossa direita e um pontinho à nossa esquerda, que temos para finalizar apenas esse pontinho à nossa esquerda. Vamos conduzir então a nossa agulha de baixo para cima dessa maneira. Certo? A agulha apontada para frente e não para você. Ficando então assim, prontinho nossos pontos, vamos finalizar o nosso trabalho, conduzindo a nossa agulha debaixo da trama do tecido e da trama do bordado, finalizando então aqui essa parte do nosso pássaro, do corpinho do nosso pássaro. Colocando então a nossa agulha, fazendo o acabamento desta linha aqui, dessa maneira. Ficando assim a finalização aqui desse trabalho, dessa maneira. Ficando o avesso dessa forma, um avesso perfeito, ok? Agora vamos trabalhar a asinha e depois o rabinho. Vamos então bordar primeiramente a nossa asinha do pássaro macho. Vamos bordar com a linha rosa. Gente, mas vocês podem mudar o tom da cor de linha que vocês vão trabalhar aí, depende do que vocês têm, tá bom? Bom, começamos da mesma maneira, colocamos a nossa linha, a nossa agulha na laçada e vamos conduzir de baixo para cima, 3 pontinhos aqui, da esquerda para a direita, trabalhando 3 pontinhos. Opa! 3 pontinhos, certo? De baixo para cima. A agulha apontando para frente e não para você. Gente, agora vamos conduzir a nossa agulha para a nossa... Da esquerda para a direita, a agulha apontando para você, de cima para baixo, o primeiro, o segundo e o terceiro e o quarto ponto de cima para baixo dessa maneira, tá? A agulha apontando para você. Já vamos retomar os nossos pontinhos, o primeiro ponto vamos fazer o cruzamento, aqui formando já o primeiro X, mudando a posição da nossa agulha, levando a nossa agulha para a carreira superior, ficando dessa maneira aqui. Ok? Agora vamos trabalhar da esquerda para a direita, 3 pontinhos. 3 não, 4 pontinhos, gente. De baixo para cima, 4 pontos. Da esquerda para a direita, 4 pontinhos, a agulha apontando para frente e não para você, certo? Bom, gente, daqui podemos passar diretamente para fazer o rabinho do nosso pássaro, tá? Vamos conduzir assim a nossa linha. Vamos mudar a posição da nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando para você. Vamos conduzir e trabalhar 4 pontos, tá? De cima para baixo, dessa maneira. O rabinho fazendo aqui o rabinho de cor rosa. Faz de conta que nosso pássaro macho é um canarinho. Bom, gente, chegando aqui, vamos conduzir a nossa agulha para a carreira inferior, da direita para a esquerda, de baixo para cima. A agulha apontado para frente e não para você, certo? Vamos conduzir os 2 pontinhos. Já no terceiro ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha para trabalhar a carreira inferior, fazendo o cruzamento da nossa linha aqui, certo? Conduzindo aqui nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando para você, levando a nossa agulha para a carreira inferior. Conduzindo da esquerda para a direita, a agulha apontando para você. Agora da direita para a esquerda, mudando a posição da agulha de baixo para cima, levando a nossa agulha para a carreira superior, ficando dessa maneira aqui. Certo? Vamos então conduzir a nossa agulha da esquerda para a direita, conduzindo a nossa agulha de baixo para cima, levando então para a nossa direita. Assim. Até o terceiro ponto, dessa maneira. Bom, gente, agora vamos fazer o cruzamento da nossa linha dessa maneira, levando a nossa agulha para a carreira superior no próximo ponto. Ok? De cima para...
De baixo para cima, dessa maneira, vamos conduzir a nossa agulha para a nossa esquerda, até o terceiro ponto. Trabalhamos aqui e vamos retomar a nossa linha para a nossa direita, da esquerda para a direita, dessa maneira. De baixo para cima e vamos trabalhar a carreira superior apenas de 2 pontinhos. Colocando então de cima para baixo a nossa linha aqui. Deixa eu tirar aqui para que vocês possam ver. Ok? Dessa maneira, o primeiro e o segundo ponto. De cima para baixo, a agulha apontando para você. Bom, gente, agora vamos retomar a nossa carreira aqui, o primeiro pontinho. Vamos mudar a posição da nossa agulha para conduzir a nossa agulha para a carreira próxima, que só temos um pontinho a fazer. De baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Dessa maneira. Agora vamos conduzir da esquerda para a direita, mudando a posição da agulha de cima para baixo, levando a nossa agulha para a carreira inferior para que possamos completar o X que está faltando à nossa esquerda. Dessa maneira, certo? Assim ficando. E a carreira inferior, nós temos um ponto à nossa esquerda que está pronto e 2 pontinhos à nossa direita. Vamos trabalhar os 2 pontinhos à nossa direita, dessa maneira, de baixo para cima. Até o segundo ponto, vamos mudar a posição, levando a nossa agulha para a carreira inferior. E vamos trabalhar 3 pontinhos, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Dessa maneira aqui. Da direita para a esquerda, a agulha apontando para você. Ficando assim, certo? Vamos então levar a nossa agulha para a carreira inferior, cruzando a nossa linha dessa maneira. Levando então de baixo para cima, a agulha apontado para frente, não para você. Nós temos 2 pontinhos aqui a fazer. Vamos trabalhar ele primeiramente. Mudando a posição da nossa agulha de cima para baixo, levando a nossa agulha da direita para a esquerda, dessa maneira, a agulha apontando para você. Agora vamos retomar esses 2 pontinhos aqui dessa carreira, de cima para baixo, levando da esquerda para a direita, a agulha conduzindo dessa maneira, levando então a nossa agulha para a carreira inferior e vamos cruzar a nossa linha dessa maneira, da direita para a esquerda. Levando então, trabalhando 3 pontinhos para finalizar essa carreira. O primeiro e o segundo pontinho de baixo para cima. O terceiro pontinho, vamos mudar a posição da nossa agulha de cima para baixo, levando então a nossa agulha apontada para você. Agora vamos trabalhar de cima para baixo, a agulha apontando para você, da esquerda para a direita. Os 3 pontinhos. Levando então a nossa agulha para a carreira inferior de 3 pontinhos. De baixo para cima, da direita para a esquerda, trabalhamos o primeiro, o segundo e o terceiro ponto, dessa maneira. Certo? Bom, gente, aqui finalizando a nossa asinha, vamos conduzir a nossa agulha para finalizar aqui, passando a nossa agulha para o primeiro e o segundo ponto aqui, debaixo da trama do tecido e da trama do bordado, certo? Dessa maneira. E aqui vamos cortar a nossa linha no pezinho da nossa linha aqui, da trama do nosso bordado. Ficando assim o nosso corpinho do nosso canarinho, tá? Agora vamos trabalhar os olhos Vamos trabalhar os olhos, certo? Depois vamos trabalhar o bico e a perninha, ok? Então, meninas, vamos fazer então o nosso olhinho com a linha preta. Colocamos a nossa agulha na laçada da nossa linha. Eita! Colocamos aqui, certo? E vamos trabalhar de baixo para cima o primeiro ponto e de cima para baixo o segundo ponto na carreira superior, dessa maneira, certo? Ficando assim, vamos retomar o primeiro ponto de cima para baixo, dessa forma. E o segundo ponto dessa maneira também. E vamos finalizar da forma que a gente finalizou o olhinho do pássaro anterior, certo? Colocando debaixo da trama do tecido e da trama do bordado, vamos colocar a nossa linha para o lado avesso do nosso trabalho e vamos conduzir a nossa linha debaixo da trama do bordado. Dessa maneira, certo? Debaixo da trama do nosso bordado, o primeiro e o segundo ponto. Da mesma forma, assim escondendo a finalização da nossa linha e cortamos aqui, certo? Ficando então assim o nosso trabalho, certo? Agora vamos trabalhar a perninha do nosso pássaro com a linha amarela, certo? Então, meninas, vamos fazer primeiramente o nosso bico aqui do nosso pássaro, dessa maneira, de baixo para cima, colocando então a nossa linha dessa maneira, colocando a laçada, certo? E vamos colocar aqui de baixo para cima, da esquerda para a direita, como
O gráfico tá em amarelo, vai ficar meio ruim aqui para vocês verem o trabalho, mas depois vocês vão ver prontinho, certo? Agora a próxima carreira, de cima para baixo, a agulha apontando para você, e vamos retomar aqui e fazer o nosso bico. Vamos mudar a posição da nossa agulha, ficando assim, o bico do nosso pássaro, certo? E vamos finalizar colocando a nossa agulha debaixo da trama do tecido e da trama do nosso bordado. Aqui vamos levar a nossa agulha para o lado avesso para melhor fazer o acabamento, certo? Colocando aqui a nossa agulha no cantinho do quadradinho para que possamos levar a nossa agulha para a finalização. Colocamos aqui debaixo da trama do tecido, sem deixar ultrapassar para o lado direito, e vamos colocar aqui e debaixo da trama do nosso bordado, aqui finalizando o nosso trabalho com perfeição, certo? Dessa maneira, debaixo da trama do nosso bordado. Não deixe ultrapassar aqui para o nosso lado direito, certo? E vamos cortar aqui nossa linha bem no pezinho do bordado, ficando assim o biquinho do nosso pássaro, certo? Agora vamos fazer a perninha do nosso pássaro, ficando então finalizando o nosso pássaro perfeitinho, lindo e maravilhoso. Bom, agora vamos fazer aqui a perninha do nosso pássaro apenas com 2 carreirinhas de um só ponto cada carreira, tá? Vamos colocar a nossa agulha na laçada, vamos trabalhar com a linha amarela, tá? Vocês querem saber o número da nossa linha? Aqui está. 0,290, tá? O tom do amarelo. Vamos fazer o primeiro ponto e o segundo ponto de cima para baixo, a agulha apontando para você, certo? Dessa maneira. Eita. Assim. Primeiro e segundo ponto. De cima para baixo. Agora de baixo para cima, certo? Ficando assim. E vamos trabalhar debaixo da trama do nosso bordado e da trama do tecido dessa maneira aqui. Vamos então conduzir a nossa agulha para o lado avesso do nosso tecido, ficando assim. E vamos colocar a nossa agulha debaixo da trama do nosso bordado, certo? Ó, debaixo da trama do bordado, dessa maneira no primeiro ponto, e no segundo ponto da mesma maneira, debaixo da trama do nosso bordado, ficando assim. E aqui vamos finalizar cortando então a nossa linha no pezinho do nosso bordado, ficando assim o nosso avesso perfeito, certo? Assim, e o nosso lado direito. Agora vamos fazer o galinho aqui do nosso pássaro, certo? A base que eles estão dessa maneira aqui, e vamos trabalhar assim, colocando na nossa laçada, certo? E vamos trabalhar 7 pontos de baixo para cima, da esquerda para a direita. Opa, desfocando aqui. Vamos trabalhar de baixo para cima, dessa maneira, 7 pontos, tá? Da esquerda para a direita, trabalhando 7 pontos dessa mesma maneira aqui. Ok? Dessa maneira. 7 pontos de cima para baixo, ou de baixo para cima, perdão, de baixo para cima, dessa maneira, trabalhando 7 pontos, tá? Da esquerda para a direita. Agora vamos trabalhar vamos retomar a nossa carreirinha aqui, formando o nosso X do nosso pontinho, certo? De baixo para cima, dessa maneira. 3 pontinhos vamos trabalhar aqui. Ok? Ficando assim. Agora vamos trabalhar 6 pontinhos dessa maneira, de cima para baixo, levando a nossa agulha para a carreira superior, certo? A agulha apontando para você. 1, 2 e 3, 4, 5 e 6, de cima para baixo, gente. Agulha apontando para você. 6 pontinhos, dessa maneira, certo? Vamos retomar a nossa carreira, aqui finalizando os nossos pontinhos, formando aqui o galho do nosso pássaro, do lado esquerdo do nosso pássaro rosa, certo? De cima para baixo, da esquerda para a direita, e aqui vamos conduzir a nossa agulha para a carreira inferior, e aqui vamos finalizar os pontinhos que está faltando a completar o nosso X. De baixo para cima, a agulha apontada para frente e não para você, até o último pontinho aqui. E aqui vamos finalizar o nosso pontinho, conduzindo a nossa agulha debaixo da trama do tecido e da trama do bordado para finalizar os nossos pontinhos, certo? Vamos colocar a nossa agulha para o lado avesso do nosso trabalho, e aqui vamos esconder a ponta da nossa linha debaixo da trama
do nosso bordado para que possamos prender melhor a linha e o acabamento do nosso trabalho, colocando então a nossa agulha debaixo da trama do bordado e da trama do tecido, dessa maneira, debaixo dos 2 pontinhos, dessa forma, e aqui prendendo a nossa linha e ficando bem presa e bem acabadinha, e cortamos aqui então. E vamos trabalhar dessa maneira aqui do nosso pontinho. Bom, gente, agora, como sobrou linha na nossa agulha, vamos fazer aquele trabalhinho que nós já apresentamos aqui para vocês. Que nossa linha que está na agulha não tem a laçada mais. Vamos colocar a nossa agulha debaixo da trama do tecido para que fique assim, não apresentando do lado avesso. Somente aqui debaixo dessa trama aqui do nosso tecido, tá? O primeiro, o segundo e o terceiro e o quarto ponto, tá? Aqui. Tudo debaixo da trama do nosso tecido. Ficando assim, vamos cortar então o pezinho aqui da nossa linha para não deixar nenhum acabamento feinho. Cuidado para não cortar a trama do nosso tecido, certo? Colocando então a nossa agulha de baixo para cima, dessa maneira aqui. E vamos puxar com bem cuidado aqui, deixando dessa maneira, não vai nada aparecer para do direito do nosso tecido. Vamos conduzir a nossa agulha da esquerda para a direita, trabalhar então o nosso bordado dessa maneira. Certo? Assim, trabalhamos o nosso trabalho até o pezinho do nosso pássaro. Certo? Vamos trabalhar aqui, de baixo para cima, da esquerda para a direita, até o pezinho do nosso pássaro, ficando assim. E vamos retomar o nosso trabalho dessa maneira, até chegar ao fim da carreira. Chegando aqui ao fim da nossa carreirinha, vamos trabalhar o nosso pontinho, o acabamento do lado avesso. Fazer o finalzinho do galho do nosso pássaro, vamos colocando aqui na laçada. E aqui, vamos fazer 8 pontos, tá? De baixo para cima, 8 pontinhos, certo? Apenas 8 pontos. De baixo para cima. Deixa eu arrumar aqui o tecido para ficar mais confortável aqui para mim, segurando o tecido aqui. Vamos. 8 pontinhos aqui. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, gente, vamos voltar com o ponto para finalizar, tá? Finalizar os nossos pontinhos aqui, terminar de formar o galho do nosso pássaro, certo? E aí vocês terminam de vocês, que vocês já sabem tudo sobre isso aqui. Vou finalizar aqui o meu e volto já com vocês. E depois de fazer isso aqui, vocês arrematam bonitinho, como tem que arrematar, e tá tudo finalizado o nosso tecido. Isso é só um momentinho. Então, meninas, ficando assim o nosso trabalho, aqui vocês já finalizaram aí, né, o galinho do nosso pássaro, o galho de apoio. Então, gente, ficou assim o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Gente, depois que a gente fizer vários e vários trabalhos, eu vou apresentar pra vocês essas faixinhas já produzidos em um tecido, em uma toalha, um pano de prato, o que eu for preparando aqui, depois eu vou apresentar para vocês, tá? E amanhã nós temos um outro lindo trabalho maravilhoso que vou aqui ensinar para vocês, tá? Aguardo vocês e até o próximo vídeo, tá? Obrigada a todos.